A última aula que nós fizemos aqui, né, o último vídeo que nós fizemos aqui dessa parte de Química 2, né, a Físico-Química, a parte equivalente lá ao segundo ano do ensino médio, foi exatamente uma aula sobre concentração molar ou molalidade. E agora a gente dá continuidade aqui com alguns exercícios, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pode até aparecer também aqui um card para vocês nesse momento, eu vou deixar esse vídeo que é a teoria, né, explicando a parte teórica de concentração molar, que complementa esse de agora, ou que esse agora complementa, né? Falando alguns exercícios sobre molaridade. Tudo bem? Escolhi aqui uns 5 exercícios, vamos tentar ser rápido, né? Mas qualquer coisa vocês voltem para tirar dúvida, ou interajam aí pelo Instagram, ou interajam aqui deixando, né, no comentário do vídeo, tá? E aí aproveitem, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, divulguem o canal aí nas suas redes sociais, né? Vamos tocar esse projeto aí, tentar chegar no maior número de estudantes possível. Tudo bem? Vamos lá então. Essa primeira questão, muito rapidinha, né, gente? É uma questão, na verdade, apesar de ser muito rapidinha, muito simples, é uma questão do ITA, que às vezes os alunos não entendem. Como um vestibular como o ITA, né, que é um vestibular que exige tanto, tem uma questão tão simples assim. Mas eu explico, tá? Às vezes os estudantes se preocupam tanto nessa parte aqui de soluções com as fórmulas, em saber decorar fórmulas e aplicar essas fórmulas, que às vezes se esquece dos conceitos de unidade, das concentrações, que só são 5, gente. Né? Se a gente for simplificar concentrações, a gente pode dizer que se resume em 5, e todas, absolutamente todas, saem por regra de 3. Inclusive questões que relacionam 2 ou mais dessas concentrações. Por proporção vocês fazem, desde que vocês saibam o que é cada uma delas. Tá? Concentração comum, grama por litro, grama de soluto por litro de solução. Pronto. Molaridade, concentração molar, mol por litro, é praticamente a mesma coisa. Só que é mol, né? Mol de soluto por litro de solução. Tá? Depois falamos de títulos no plural, porque aí tem título em massa, título em volume, massa por volume. Né? Dentro de título eu falei de ppm, ppb, ppt, né? Partes por milhão, por bilhão, por trilhão. Isso é tudo muito simples, é só voltar aí nos vídeos, vocês vão ver. Tá? Falamos de fração molar, que nada mais é do que uma fração, é algo bem simples. E essa última aqui, que é a molaridade, que eu chamei bem a atenção de vocês, né? Que inclusive é o objeto dessa primeira questão aqui, que é a questão que eu estou falando, que é do ITA. Né? O que é molalidade? Mol por quilo. Mol de soluto por quilograma de solvente. Mol por quilo. Mol de soluto por quilograma de solvente. Essa questão é só isso. Tá? Essa primeira questão do ITA, ela diz o seguinte, que o rótulo de um frasco diz que ele contém uma solução 1,5 molar, né? Tá escrito inclusive, né? Molar mesmo, sim, que o símbolo é W, mas aí está escrito molar mesmo, tá? De nitrato de lítio em etanol. Ou seja, etanol, álcool etílico, é o solvente, o nitrato de lítio é o soluto. Então o que seria, né, gente, esse 1,5 molar? É isso que ele quer, é isso que ele pergunta, né? Isto quer dizer o quê? Né? Isso significa que a solução contém o quê? 1,5 molar, gente, que a gente representa pela letra W, né? 1,5 W, nada mais é do que 1,5 mol do soluto por cada quilograma do solvente. Nesse caso, o soluto é o nitrato de lítio e o solvente é o etanol. Portanto, é só para encontrar em qual opção nós temos 1,5 mol do nitrato de lítio por quilograma de etanol. E essa resposta está na letra C da questão de vocês. Tudo bem? Viu como foi rapidinho? Tá? Então vamos lá. Questão 2. Vai estar aparecendo aí o enunciado, né? E eu me ajusto aqui no cantinho. A gente tem adotar essa metodologia aí para ficar mais fácil para vocês lerem, né, na hora do vídeo. Mesmo quem lê no celular, né, que às vezes está no celular, está no tablet, ou mesmo no notebook, ou no desktop, não interessa, dá para ler bacana. Tá? Então está aparecendo aí o enunciado dessa questão. Tá? Essa questão, na verdade, é uma questão da Universidade Federal, né, do Rio. Eu falei adaptada só porque ele perguntava 2 coisas. Ele perguntava a molaridade e a fração molar. E eu tirei a parte da fração molar por enquanto, deixei só a molaridade. Por isso que eu falei que está adaptada. Mas ele faz um texto aí falando de glicose, um açúcar mais simples, né? Glicose a gente fala bastante dele aqui. E o que interessa está lá no finalzinho da questão. Bem onde tem o considere, né? Considere que 1,5 gramas de glicose, 1,5 gramas da glicose, sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Aí ele pergunta, né, ele pede, calcule a molaridade. Tá? Então o que interessa dessa questão, gente, é isso. Olha, se eu tiver 1,5 gramas de glicose,
dissolvidos em 64 gramas de água, qual a molaridade? Mas aí eu quero que vocês entendam. Quando ele lhe pergunta qual a molaridade, pede calcule a molaridade, o que ele está pedindo? Ele quer saber o seguinte, gente, quantos mols de glicose eu tenho para cada 1 kg de água? Essa aqui é a pergunta, inclusive a questão anterior, né, era só isso. É mol de soluto para cada quilo de solvente, mol de glicose para cada quilo de água. E vejam que aqui nós temos dois problemas. Primeiro, eu não tenho a quantidade de glicose em mol, eu tenho em massa. Então, quantos mols de glicose tem aqui? É fácil fazer. E essa quantidade não está em 1 kg de água, e sim em 64 gramas. Mas eu sei que 1 kg são 1000 gramas, né, gente? Então, ou eu faço pelas duas regrinhas de 3 simples, é só olhar aí, né, o cardzinho e o link, tá, da molaridade, ou eu faço aqui pela regra de 3 composta. Eu confesso que eu prefiro fazer pela regra de 3 composta, que é o próprio conceito de molalidade, tá, gente? O que é um molal? É uma solução que tem 1 mol de soluto em cada 1 kg do solvente. No caso aqui, 1 mol de glicose em 1 kg de água. 1 mol de glicose são quantos gramas? 180 gramas. E 1 kg são 1000 gramas. Então, se eu tiver, gente, tá vendo aqui meu cálculo? Ó? Se eu tiver 180 gramas de glicose em 1000 gramas de água, ela é um molal. Então, qual a molaridade, X, de uma que tem 1,5 gramas de glicose em 64 gramas de água? Tá? Molal embaixo de molal, grama de água embaixo de grama de água, aqui, né? E grama de glicose embaixo de grama de glicose. E aí é só fazer, ó, x vezes 180 vezes 64, né? Multiplico em diagonal, x 180 64 é igual a 1 vez 1,5 vezes 1000. Quando eu fizer essas contas todas aqui, essa minha resposta vai dar aproximadamente 0,13. 0,13 o que, gente? Molal. Eu cortei grama com grama, o que sobrou aqui, molal. Tá? Viram só como essa questão, uma questão desse tipo, ela é muito tranquilinha? Tá? E aí, gente, é o seguinte, ó, as questões mais comuns de molaridade são assim. Envolvem molaridade, massa de soluto, massa de solvente. São 3 coisas. A questão me dá 2 e pede para eu calcular uma. Nesse caso, pediu a molaridade. Se ela tivesse me dado a molaridade, a massa de água e pedido a do soluto, o x estaria aqui. E se fosse o contrário, me deu a molaridade, me deu a massa do soluto, pediu a massa de água, o x seria aqui. Tá? Essa questão 3 que tem na nossa sequência, né, ela é exatamente isso. Ó, tá? Vai estar aparecendo aqui o enunciadinho para vocês, né, bem pequenininho esse enunciado. Vocês estão lendo aí. Né? Mas o que é? É uma solução aquosa de ácido sulfúrico, portanto tem ácido sulfúrico e água, meio molal. 0,5W é meio molal, 0,5 molal. Foi preparada a partir de 4,9 gramas do ácido. Pergunta, qual é a massa de água, ou qual foi a massa de água usada nessa questão? Tá bom? Então vejam, gente, quando ela me diz 0,5 molal, significa dizer que eu tenho meio mol de ácido em cada quilo de água. Certo? Essa é a molaridade. Quanto que ele disse que usou de ácido? 4,9 gramas. Ele quer saber quanto de água foi. Gente, uma questão dessa, se vocês estiverem atentos, vocês fazem muito rapidinho. Porque, olha, é meio mol do ácido por quilo de água. 1 mol do ácido são 49 gramas. Então, para isso, 49 gramas vale 1 mol, esse meio mol aqui vai ser 98 gramas 1 mol, né? 49 gramas é meio mol. Ah, quer dizer então que tem 49 gramas de água, de ácido por quilo de água? Sim. Qual é a pergunta da questão, gente? 4,9 gramas do ácido. Quanto de água? Vocês estão percebendo? Em 49 gramas, para ter, né? Eu usei 49 gramas do ácido para meio quilo, para 1 quilo de água. Para 1000 gramas. Então, se 49 gramas de ácido está para 1 quilo, né? Para 1000 gramas de água, então 4,9 é 1/10, né? Então dá para quanto de água? 100 gramas, 0,1 quilo. Está respondido. Mas eu organizei aqui, ó, como eu estou sempre fazendo. 1 molal é 1 mol do soluto em cada 1 quilograma do solvente. Essa é a definição geralzona, né? Qual é o soluto que tu estás trabalhando? Então tu vai lá e substitui a massa molar. No caso aqui é o ácido sulfúrico. 1 mol do ácido sulfúrico vale 98 gramas. Então, nesse caso, gente, 1 molal é aquela que tem 98 gramas do ácido em 1000 gramas de água. Nesse caso, a molaridade é 0,5.
Quanto do ácido? 4,9. Quanto de água? X. Perceberam? Quando eu fizer uma vez 4,9 vezes 1000, uma vez 4,9 vezes 1000, isso vai ficar igual a 0,5 vezes 98 vezes x. Uma regra de 3 composta, resolvam aí como vocês queiram, né? Mas nós já vimos aqui em outros vídeos que essa parte aqui é diretamente proporcional, essa aqui também. Quando é diretamente proporcional, eu multiplico em diagonal. Nesse caso tem dois produtos de 3 números, tem um x lá pelo meio, tá aí o x da questão, certo? 100 gramas de ácido sulfúrico. Mas veja que a gente já tinha feito isso muito rapidinho. O que é meio molar? Meio mol em cada quilo de água. Quanto é meio mol do ácido sulfúrico? Né? Se um mol é 98, meio mol 49. Ora, gente, se em 1 kg de água eu tenho 49 gramas do ácido, qual a massa de água para eu ter 4,9? 0,1 kg, 100 gramas. Né? Eu já tinha essa resposta. Tanto faz vocês fazerem usando duas regras de 3 simples ou uma só composta, que o efeito é o mesmo, o resultado é o mesmo, está certo do mesmo jeito, o cálculo é o mesmo, tranquilo? Gente, inclusive peço aqui, né, que quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscrevam aí. É importante deixar esses vídeos rolarem até o final, né? Compartilhem com os amigos, vamos divulgar o canal aí, né, levar essas aulas mais adiante. Tudo bem? Essa questão 4, está aparecendo aqui o enunciado, uma questão de enunciado muito pequenininho e bem direta, né, para a gente fazer aqui na aula mesmo, para entender bem esse conceito de molaridade, até porque molaridade, gente, é muito importante. Lá em propriedades coligativas a gente volta a falar bastante de concentração molar. Tá bom? Essa questão diz o seguinte, ó, sabendo que uma solução aquosa de hidróxido de sódio apresenta a fração molar do soluto 0,1, já falamos de fração molar, lembra? Encontre a concentração molar dessa solução. Tá? Encontre sua concentração molar. Tá aqui uma questão, gente, que relaciona, inclusive, duas... Tá, aqui está falando de fração molar e de molaridade, de concentração molar. Se vocês forem ver, né, os livros nem trazem uma relação, uma fórmula para essas duas. E aí a gente tende a achar uma questão dessa difícil porque não tem fórmula. Mas, gente, nenhuma dessas fórmulas de soluções é necessária. Quando a gente estuda sem fórmulas, a gente vê uma questão dessa, a gente faz naturalmente, a gente nem percebe. Quando o aluno estuda por fórmula, são 50 fórmulas, ele não aplica nenhuma aqui, aí ele se desespera. Então, absolutamente todas as 50 fórmulas de concentração são desprezíveis, são desnecessárias. Tudo bem? Aqui eu faço normal. Eu preciso saber o que é fração molar? Fração, lembra? E o que é molaridade? Sabendo disso, acabou o problema. Tá? O que significa? É uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Tem duas substâncias aí, né? A água é o solvente, o hidróxido de sódio é o soluto. Se a fração molar do soluto é 0,1, significa dizer que a fração molar da água é 0,9. Tá? O que significa dizer que essa fração molar aqui, gente, é 0,1? Isso aqui significa dizer o seguinte, que eu tenho em cada 1 mol da solução, eu tenho 0,1 mol do soluto e tenho 0,9 mol de água. É esse o significado dessa fração molar. E é isso que eu gostaria que vocês compreendessem. O resto é desnecessário. Tá? Então, tá aqui, ó. O que significa dizer que a fração molar do soluto é 0,1? Tem 0 mol do hidróxido de sódio para cada 0,9 mol de água. Tá? O que nós estamos querendo aqui nessa questão? Eu quero a molaridade. Ou seja, eu quero saber quantos mols da base para cada 1 kg de água. Ou seja, eu preciso de um número de mol do hidróxido de sódio e de uma massa de água. O número de mol do hidróxido de sódio já tenho, 0,1 mol. Não tenho a massa de água. Mas, gente, se eu perguntar para vocês, 0,9 mol de água pesa quanto? Tu vai fazer isso muito rapidinho, porque o mol da água é 18, né? 18 gramas por mol. Então, para isso, se 1 mol é 18 gramas, 0,9 mol vai ser X. Tá aqui, ó. O que é 16,2 gramas de água? É a mesma coisa que 0,9 mol, tá? Então, gente, se em 16 gramas de água eu tenho 0,1 mol do hidróxido de sódio, em 1000 gramas de água eu vou ter X mols. O que é isso aqui? É o número de mol do hidróxido de sódio. Em quanto de água? Em 1000 gramas, em 1 quilo. Mol por quilo, né, a molaridade? Mol de soluto por quilograma de água, nesse caso. Então, está aí a resposta
né? Tá aí a questão já resolvida. Viu como é simples? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo aí, né? Ou ir lá, clica aí no link da aula lá de molaridade e tira essas dúvidas. Ou entre em contato conosco, né? Pelo Instagram, ou mesmo aqui pelo próprio YouTube. Tranquilo? E aí nós temos mais uma questão, né? Essa questão 5 também é uma questão bem rapidinha, né? Ele fala que o vinagre, de uma determinada marca de vinagre, traz lá no seu rótulo, dizendo que esse vinagre é uma solução aquosa de ácido acético a 6% em massa. Olha o título é em massa. Tá? De ácido acético. Portanto, tem 6% de ácido e 94% de água. É isso que eu preciso saber, gente, para a gente poder fazer essas questões rápido. Pergunta: qual seria a concentração molar, né, dessa solução, né, do ácido acético nessa solução? Tranquilo? Vejam que o simples fato de vocês já terem aqui o título em massa já te diz o seguinte: olha, gente, em cada 100 gramas desse vinagre, uma massa total de 100 gramas, eu tenho 6 gramas de ácido acético e tenho 94 gramas de água. É esse o significado. Porcentagem, né? Partes por 100. Se é porcentagem de massa, eu trabalho com massa. São 6 gramas de ácido acético em cada 100 gramas do vinagre. Né? Então, o restante é água, 94 gramas. Então, tá aqui, gente. São 6 gramas do ácido acético e 94 gramas de água. O que a questão quer saber? Qual a molaridade? Quando ela pergunta a molaridade, ela quer saber quantos mols do soluto para 1 kg de água. O que eu tenho? Para 94 gramas de água, eu tenho 6 gramas do ácido acético. Mas peraí, 6 gramas do ácido acético dá quanto? Vê a massa molar dele. Se 60 gramas correspondem a 1 mol, 6 gramas então é 1/10 disso. 0,1 mol. Tá? Ah, quer dizer então que em 94 gramas de água eu tenho 0,1 mol do ácido? Sim. Ah, então tá fácil. Se em 94 gramas tem 0,1 mol do ácido, em 1000 gramas de água, né, que é 1 quilo, vai ter quanto? Foi o que eu fiz aqui, gente. Tá? Se em 94 gramas de água tem 0,1 mol do ácido, em 1000 gramas de água eu vou ter X. Na verdade, esse X eu estou botando W, porque W é a letrinha que representa a molaridade. Quando eu fizer aqui, vai ficar 100 dividido por 94. Né? Vai ficar aqui 100 dividido por 94. Na verdade, 100 dividido por 94 vai dar 1,3 aproximadamente, né, gente? Não 0,3. 1,3 mol por quilo. Tá? Tranquilo? Então, essa é a nossa questão, portanto, está finalizada, né? E aí eu deixo aqui meu abraço, um grande abraço, muita saúde para todos nós, tá? E até a próxima, se Deus quiser.